Oi pessoal, eu sou Hugo Machado II e esse é mais um vídeo do canal dedicado ao quadro Dissecando o CTN. No vídeo de hoje seguiremos o estudo do artigo 52 do CTN, dedicado ao fato gerador do ICM. Como explicado em vídeos anteriores, o ICM, imposto referido no artigo 52, não existe mais e o próprio artigo 52 do Código Tributário Nacional já foi revogado. Hoje nós temos um imposto conhecido como ICMS, que é disciplinado na Lei Complementar 87/96. Mas, em linhas gerais, o ICMS, embora tenha sofrido diversas transformações, é o ICM com a sua materialidade ampliada. E, portanto, os vídeos dedicados a esses artigos tratarão, na verdade, do correspondente assunto hoje versado na Constituição e na Lei Candir, na Lei 87/96. O que precisamos saber primeiro a respeito do fato gerador do ICMS? Vamos examinar essa expressão. Vamos examinar a expressão que dá nome ao imposto. Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços de comunicação e transporte interestadual e intermunicipal. Então vejamos primeira parte, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias. Vemos que o imposto ele não incide sobre mercadorias, sobre a propriedade de mercadorias ou sobre o mero trânsito de mercadorias. O imposto incide sobre operações. Expressão genérica, palavra, termo genérico, que designa qualquer ato, negócio, em virtude do qual haja mudança na titularidade dessas mercadorias. Elas deixam de estar sobre a titularidade, sobre o domínio, sobre o poder de uma pessoa e passam a estar sob o poder, a titularidade e o domínio de outra. Então pode ser uma compra e venda, pode ser uma permuta. O constituinte e o legislador não se reportam a um negócio jurídico específico, típico, batizado, exaustivamente mencionado, mas a quaisquer operações. Então são operações, mas não só. São operações relativas à circulação, portanto, que promovem essa mudança de titularidade de mercadorias. E o que são mercadorias? Classicamente, as mercadorias são definidas, essa definição a gente acha no livro de Aliomar Baleiro. Mercadorias são coisas móveis e corpóreas que se fazem, que se produzem para vender ou que se compram para revender. Então, a destinação é que caracteriza uma coisa móvel e corpórea. A destinação à venda, ao comércio. Então, se eu tenho um objeto que é destinado ao comércio, que eu comprei para revender, eu tenho uma mercadoria. E a operação que promova a sua circulação será fato gerador desse imposto. É importante mencionar isso para deixar claro que não é qualquer bem que se pode definir como mercadoria. É preciso que esteja presente essa destinação. E essa discussão foi importante quando, no passado, se pretendeu cobrar ICMS na importação de mercadorias feita por não contribuintes do imposto. Então, uma pessoa física que não era vendedor, revendedor de carros, resolvia comprar um carro para uso próprio e comprava esse carro no exterior e importava o carro. Quando o carro chegava, se pretendia cobrar o ICMS sobre a importação. E a pessoa dizia, mas esse carro não é uma mercadoria, eu não comprei para revender. Esse carro eu comprei para uso próprio e, portanto, não era cobrado o imposto. Isso levou à edição da Emenda Constitucional 33, porque essa tese foi reconhecida pelo STF, a tese dos contribuintes. Isso levou à edição da Emenda 33, que ampliou a base imponível, que ampliou o leque de fatos que podem ser alcançados pelo ICMS para incluir também a importação, mesmo quando feita por não contribuinte do imposto. É até uma expressão contraditória. O sujeito será contribuinte quando fizer uma importação feita por não contribuinte. Mas foi o termo que o Constituinte encontrou para dizer que também essas operações, também essas importações estão acobertadas pelo imposto. Isso, de alguma forma, é uma exceção que confirma a regra, que mercadoria se define pela finalidade, que é a revenda. Tanto que um carro usado, por exemplo, se for vendido de um particular para outro, se uma pessoa tem um veículo velho e usado e vende para um amigo, não há incidência de ICMS, mas se esse carro for vendido por uma revendedora de carros usados, aí haverá incidência do ICMS, porque se trata de uma coisa móvel e corpórea que se comprou para ser revendida, no caso do carro usado. Mas que outros aspectos da definição são importantes? E o central é o que define, é o que se reporta à mercadoria. O imposto é sobre operações
relativas à circulação, não de qualquer bem, mas de mercadoria, que, como disse, é o bem móvel e corpóreo que se compra para vender, para revender, ou que se produz para vender. E aí isso traz uma série de discussões na contemporaneidade em torno dos chamados bens virtuais. Quando alguém comprava, por exemplo, um jogo de videogame, e lá nos anos 80 a pessoa ia à Mesbla e comprava uma fita de Atari, havia a incidência do ICM, porque a fita de Atari era uma coisa móvel e corpórea, aquele objeto físico, plástico, com chips de EPROM dentro, com o jogo gravado, mas a pessoa estava comprando o objeto, a fita de Atari, e havia a incidência do ICM. Com a evolução da tecnologia, hoje uma pessoa quer comprar um jogo de PS4, quer comprar um jogo de Xbox, ela faz a compra online e o jogo é baixado através de download. Então não há mais a coisa móvel e corpórea. E isso coloca a questão relativa à tributabilidade pelo ICMS dessas operações. O STF possui um precedente em que afirma a possibilidade de o download ser tributado pelo ICMS. O download desde que de um programa feito para consumo indiscriminado, um programa que se equipara ao que se chamou no final dos anos 90 de programas de prateleira, software de prateleira, aquele software não personalizado, não feito por encomenda, mas que é colocado à disposição para qualquer consumidor adquirir. Esse software de prateleira, quando comprado virtualmente, pode dar asa à cobrança de ICMS de acordo com o Supremo. É claro que existem aí questões operacionais, técnicas, ligadas ao controle e à própria identificação desses fatos geradores. Quando a pessoa paga por cartão de crédito ou por Bitcoin e adquire um software de um site no exterior, ou mesmo no Brasil, é muitas vezes muito difícil de a fazenda ter conhecimento de que esse fato gerador ocorreu, diferente de quando ela vê um caminhão carregado de mercadorias passando pela fronteira de um estado e que ela pode verificar a ocorrência da circulação nessa hipótese. Então, existem as dificuldades técnicas, como mencionei, mas do ponto de vista jurídico formal, o STF já mencionou a possibilidade de o download ser tributado. Mas existem uma série de complicadores que a doutrina brasileira e mundial ainda não resolveu e que ainda serão enfrentados, talvez uma reforma tributária que extinga o ICMS e o transforme junto com o IPI, ISS e outras contribuições num imposto sobre bens e serviços, talvez essa questão jurídica seja definitivamente resolvida, porque ele incidirá sobre a comercialização de quaisquer bens tangíveis ou intangíveis. Mas o fato é que, por enquanto, ainda pode ser problematizado, por exemplo, quando a pessoa não faz o download, quando ela paga para usar o software que permanece na nuvem, que permanece nos servidores de quem disponibiliza esse software. E quando ela paga para usar esse software que vai ficar na nuvem por um período limitado de tempo. Ela não compra o programa para sempre, ela compra o programa ou o direito de usá-lo por alguns meses ou anos. Então, nesse caso, se coloca a questão de saber se seria realmente uma circulação de mercadoria, se haveria incidência do ICMS, se haveria um serviço, e o STF tem recentemente alargado a sua compreensão do que pode ser entendido como serviço, abandonando um pouco aquela ideia de obrigação de fazer subjacente à súmula vinculante 31. E talvez isso leve o STF a admitir que se cobre ISS sobre essa cessão de direito de uso de software, ou é possível se entender que deve ser um tributo novo, um tributo criado com base na competência residual. E aí alguém vai dizer, mas tem que ser cobrado algum tributo, se não for o ISS tem que ser o ICMS. Esse argumento do tem que ser devido a alguma coisa despreza a ideia da competência residual. Se a Constituição previu uma competência residual, o imposto para ser cobrado sobre fatos não alcançados pelos outros, é porque a Constituição está expressamente indicando que é possível sim existirem fatos que não são alcançados por nenhum dos impostos atualmente existentes. E são esses que podem ser objeto de um possível futuro e eventual imposto residual. Então existem, no caso dos softwares e dos bens virtuais, essas três teses, ICMS, ISS ou imposto residual, que futuramente esse tema terá que ser enfrentado pela jurisprudência. Quando alguém, por exemplo, faz compras dentro de um jogo, a pessoa está jogando Fortnite, está jogando, GTA, está jogando um jogo qualquer e usa de dinheiro real para comprar objetos virtuais dentro do jogo. Isso seria uma circulação de mercadorias também? Ou seria um fato novo? Essas realidades advindas da virtualização da economia, o direito que foi construído para regular um mundo não virtual, que por séculos foi aperfeiçoado para regular um mundo não virtual, ele ainda não está preparado para equacioná-las. Mas se nós deixarmos essas questões de lado e ficarmos apenas com as coisas móveis corpóreas destinadas ao comércio,
nós temos que mercadoria, portanto, não envolve imóveis, que quando são comercializados ensejam a cobrança do ITBI, e também não envolve a comercialização esporádica de bens móveis. Se um colega de faculdade compra um celular novo e resolve vender o celular antigo e vende o celular antigo para um amigo, não há incidência de ICMS nessa operação, porque não é uma operação de circulação de mercadoria, porque aquele celular não havia sido adquirido para ser revendido, e esse é que é o ponto importante de lembrarmos em relação a esse imposto. É um imposto tipicamente mercantil e, portanto, ele não incide sobre operações esporádicas feitas por particulares. Isso lembra um episódio que ocorreu há muitos anos com o professor Hugo de Brito Machado, meu pai, e que eu inclusive estava presente, e há alguns anos eu era professor de uma especialização na Unifor, e uns alunos que eram fiscais, uma especialização em tributário, o módulo era sobre ICMS, sobre impostos estaduais, e os alunos, alguns deles fiscais da Cefaz, faziam o curso, e me perguntaram: professor, é verdade uma história que contam a respeito do seu pai na Cefaz? Eu disse: que história? Aí disseram a história de um colchão. Eu disse: que história foi essa? E aí eu comecei a lembrar da história, mas eu queria que ele me contasse para eu confirmar o que era verdade, pelo menos de acordo com as minhas memórias, e o que não era. E aí ele contou a história de que os fiscais pararam uma caminhonete que passava com um colchão preso à carroceria, numa estrada interna estadual aqui do Ceará. E quando eles pararam e mandaram o motorista apresentar a nota fiscal do colchão que ele transportava. E o motorista disse: não, eu não vou apresentar a nota fiscal do colchão porque esse colchão é meu. É um colchão que eu estou levando para minha casa de praia. Vou passar o feriado na casa de praia. Estou levando o colchão aqui para alguns hóspedes dormirem nesse colchão. E o fiscal disse: não, pois então eu vou ter que autuar o senhor, vou cobrar aqui o ICMS desse colchão, lavrar um auto de infração, cobrar uma multa por falta de a mercadoria não acobertada de nota fiscal, etc. E aí o motorista teria perguntado para o fiscal: e cadê a nota fiscal do seu relógio? E o fiscal estava com o relógio no braço. E o fiscal disse: nota fiscal do meu relógio? Eu não tenho, mas o meu relógio não é mercadoria. E o motorista da caminhonete disse: e o meu colchão também não, é igual ao seu relógio. É uma hipótese de não incidência. E o fiscal então disse que iria, dentro do posto fiscal, trazer uma cópia do regulamento para aquele motorista metido a sabido, que parecia que entendia alguma coisa de ICMS, mostrasse para ele no regulamento onde é que estava escrito que aquela hipótese era uma hipótese de não incidência. E aí ele então disse que, ora, o regulamento tem que dizer quais são as de incidência. As de não incidência, a contrário do senso, são todas as outras. Não é preciso indicar as hipóteses de não incidência no regulamento. Isso rendeu até uma observação no capítulo do curso de Direito Tributário do professor Hugo, dedicado às hipóteses de isenção, imunidade e não incidência, a diferenciação entre esses institutos, em que ele, muito sucintamente, conta esse episódio, sem dizer que foi do colchão, mas dizer que algumas autoridades fiscais não conseguem compreender a diferença entre isenção e não incidência, e não sabem que a isenção é sempre expressa, porque ela exclui fatos que estariam dentro da hipótese de incidência, se não fosse a norma isentiva, enquanto que a não incidência é tudo aquilo que não está referido na hipótese de incidência, e a lei pode explicitá-las, algumas das hipóteses de não incidência, mas mesmo que ela não faça isso, elas continuarão sendo hipóteses de não incidência. Mas o fato é que o fiscal, quando foi lavrar o auto de infração, pediu a documentação do motorista, viu que o motorista era professor Hugo de Brito Machado. Mas terminou se convencendo de que realmente não era hipótese de cobrança do imposto, porque o colchão era usado, e deixou que fôssemos todos embora. E eu estava dentro do carro, eu era criança e estava dentro do carro e presenciei todo o episódio. E os fiscais que me fizeram a pergunta, como meus alunos depois, perguntaram: e o seu pai, é verdade a história que contam também, que o seu pai obrigou o fiscal a cheirar o colchão para ver como o colchão era usado? Eu disse: não, essa parte da história não é verdadeira. E é verdade que o seu pai disse para o fiscal, quando o fiscal viu o nome dele: ah, eu estudei pelo livro do senhor. E aí o seu pai teria dito: pois não parece, porque não sabe essa diferença. Essa parte também não é verdadeira. Ele apenas viu mesmo que não era caso de cobrança, porque realmente o colchão era usado. O colchão estava inclusive com uma série de outros objetos que estavam sendo levados para casa de praia. Quando o fiscal examinou melhor a carga da caminhonete, ele se convenceu de que não era uma mercadoria. Mas esse aspecto é importante para nós destacarmos a ideia de destinação. Mercadoria se classifica ou se identifica pela destinação ao comércio. Em próximos vídeos trataremos de outros aspectos ainda do fato gerador
do ICMS. Lembrando que a Constituição e o CTN apenas veiculam normas gerais sobre isso, no caso hoje não mais o CTN, mas a Lei Candir, mas essas normas se encontram devidamente explicitadas e concretizadas, as normas de tributação, na legislação de cada Estado-membro. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e de deixar na caixa de comentários o que pensa a respeito desta e de outras questões. Até os próximos vídeos.